com a comunidade. Alô, amigos do Face, amigos, amigas, já estamos chegando aqui na Cidadania. E o nosso 60 Minutos, as notícias do dia, nesse dia 25 de julho, tá ok? Começando já com o nosso prefixo musical aí, os nossos 60 minutos. As notícias do dia, para você ficar bem atualizado, atualizada. Abraço a todos. Treze horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos ouvintes. Aqui é Ernesto Albuquerque, produzindo e apresentando os 60 Minutos da Cidadania FM. Do lado de lá do aquário, nosso amigo Oswaldo Titonelli, com muitas histórias aí da radiofonia vareense. Uma boa tarde a todos. Também imagens direto do estúdio da Cidadania para o Facebook. Já deixamos um abraço a todos aí. E também você sintoniza a Rádio Cidadania pelo www.radiocidadania.com.br. No blog da Cidadania temos aí 1.200 postagens, um blog muito interessante para você também navegar. E também os aplicativos para celular, TuneIn, e também o Radiosnet, para que você possa ouvir a Cidadania em qualquer parte do Brasil e também do mundo. Se estiver viajando até para o exterior, você acompanha a Cidadania FM. E vamos aos destaques da edição de hoje, 25 de julho de 2017. Os apoiadores culturais, as importantes empresas, sempre ao nosso lado. Também os nossos amigos e amigas aniversariantes. Estaremos mostrando a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. E notícias direto de Brasília, notícias nacionais e internacionais, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, nossa parceira. E vamos falar aí do PDV, quem diria, hein? Programa de Demissão Voluntária para o Servidor Público Federal. Tá aí, quem levantou, quem botou a camisa amarela, pessoal do Correio, do IBAMA, de outras estatais aí, todo mundo convidado a se retirar. Que coisa, não? Programa de demissão voluntária. O governo quer economizar a custa do servidor. E também estaremos mostrando aí que Del Nero e Teixeira, né, que são da CBF, estão complicados com o Ministério Público Federal e Estadual lá no Rio de Janeiro. Estaremos também mostrando que o novo ministro da Cultura tomou posse. Tomara que faça uma boa gestão, porque até agora a coisa no governo Temer está muito feia. E a Glasnost é a nova operação da Polícia Federal sobre pornografia infantil em 51 cidades de todo o Brasil. E hoje é 25 de julho, dia da mulher afro-latina e também do Caribe, né, caribenha. Portanto, é um dia especial para as mulheres negras dessas regiões. E trocando em miúdo, vai tentar explicar para a gente os preços diferenciados do combustível brasileiro. Porque num lugar é assim, no lugar é assado. Vamos ficar atentos aí nessa matéria do Trocando em Miúdo. E também as notícias dos blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. Um abraço a todos, abraço a todas. O pessoal já está acessando a nossa página, Apoiadores Culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmagide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 13 minutos. NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, 263, 373-21779 e o 997-61-1501. Também a UDI Ressonância Magnética, conosco também, Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira.
E tem equipamento especializado, tanto de campo aberto, campo fechado, atende particular, atende convênio, a equipe do Dr. Ronaldo Abdala. E também o Miranda Táxi com a gente, quer viajar para Avaré, qualquer região, qualquer local aqui da nossa região, e também em todo o Brasil. Você só agendando antecipadamente, 24 horas de antecedência aí, 997-299608, pode ser pelo WhatsApp, 997-299608. Um abraço para o pessoal que está acessando a nossa página, daqui a pouquinho a gente manda um abraço, estou vendo aqui o Cristiano Paulo, o Mauro Gonçalves também, enfim, os amigos que estão aí, o Matheus Oceano, daqui a pouco eu falo de todo mundo aí. Aniversariantes de hoje, Claudineide Búrcio, a Ana Maria Orsi, Sônia Salles, também o Carlos Carvalho, Ricardo Gracioli, aniversaria hoje, o Paulo Cardoso, a Marina Ivana, o Marcos Espínola e também a Célia Silva Coqueiro, que é lá de São Paulo. Um abraço a todos os amigos que estão também aniversariando na nossa agenda. A Graciele, que é irmã da Isabelle, nosso ouvinte, a Ana Maria Orsi, também aniversariante de hoje. E o Edgar Blatter, um abraço para o Edgar, que está lá em Weinfeld, na Suíça, nos acompanhando, viu, Tonelli? Estamos internacionais hoje. E a Mari Escuro também, como sempre, desejando boa tarde a todos nós. A gente retribui aí a todos os amigos. Um abraço especial para o Edgar Blatter, então, que está sempre acompanhando a programação da cidadania. E ele, com certeza, lá na Suíça, sabendo das notícias aqui da cidade, né? Com certeza. Logo ele já esteve aqui ano passado, né? Visitando a mamãe dele e também nós nos vimos aí. Um abraço para o Edgar Blattler, direto de Weinfeld. Não errei o nome da cidade, né? Agora aprendi. Tá frio aí, ô Edgar? Depois você conta para nós se tá frio ou não. Tá dizendo boa tarde, acompanhando a Rádio Cidadania. E só me diga se tá frio ou não tá aí. Ah, tá dizendo que tá. Fez um positivo aí. Aliás, a Suíça dizer que tá quente, acho que quando tá 18 graus lá, não, Tonelli? É quente lá, né? Com certeza. Deixa eu ver se quem mais está aqui acessando a nossa página, para a gente mandar um abraço para todo mundo. A professora Maria Lúcia Cabral Vicentini, lá da FREA, um abraço. O Mauro Gonçalves Pérez, cerimonialista, celebrante, né, como ele diz, lá de São Paulo. O Edgar Blatter está dizendo que está frio lá em Weinfeld, na Suíça. Mas está frio, mas aí dá verão, ainda é verão, então tá bom, né? Tá ok. Lá é verão, aqui é inverno, com certeza. Aqui tá gostoso, viu, Edgar? Daqui a pouquinho eu vou fazer a previsão do clima para todos nós. A Fran e o Márcio, né, também acessando, e a Dona Amália, são os amigos que até agora acessaram a nossa página. Mas tem mais, até o final, mais pessoas aí estarão, com certeza, nos acompanhando. Eu acabei de postar aqui na minha página do Facebook, deixa eu dar uma olhadinha, aquele médico repórter, que é um vídeo que nós estamos fazendo, falando um pouquinho de saúde. Hoje, nesse último vídeo, estamos falando da meningite meningocócica tipo B e como prevenir essa moléstia tão insidiosa, tão perigosa. E o próximo vídeo, que vamos ver se a gente faz hoje, vamos falar um pouquinho sobre a vacina da gripe também, para que as pessoas possam acompanhar as nossas opiniões, e certamente a gente faz com o intuito de divulgar e dar informações às pessoas aí. Últimas postagens da nossa página aqui, tem um procurador de São Paulo que postou aí as irregularidades cometidas pelo juiz Sérgio Moura na sentença que ele deu contra o ex-presidente Lula. Aliás, esse é o assunto principal que a gente está observando aí na internet, principalmente no Twitter. Outro assunto também ficou muito claro, já haviam publicado e agora acabaram publicando as mais de 70 palestras que o ex-presidente Lula fez, viu, Titonelli? Tudo documentado, e todo o que ele ganhou. Uma pessoa, por exemplo, com a popularidade que ele saiu do governo,
com mais de 85% de popularidade. Ele mudou muita coisa no país, a questão da educação, a questão do ProUni, do FIES, a questão do Minha Casa Minha Vida, a questão, enfim, do Luz para Todos, todas aquelas novidades. Todo mundo queria saber como é que o ex-presidente Lula ele conseguiu esses avanços. Então ele fez muitas palestras e eu estava vendo, a própria Globo pagou palestra para ele, o Bill Gates pagou palestra para ouvir a opinião. Tem até foto do Bill Gates ao lado do Lula. E também aí outras empresas, Bank of America, outros multinacionais, vários bancos, várias empreiteiras, todas elas queriam ver o ex-presidente. Ele acumulou esses recursos e investiu no PGBL do Banco do Brasil, tanto que isso ele fez uma previdência para os filhos. Tem 5 filhos, viu, Tonelli? Então ele fez uma previdência para os filhos, que é esse valor que agora foi arrestado, enfim, foi bloqueado, né? Então o dinheiro que pagou imposto de renda, declarou, não tem nada de ilegal, né? E o Sérgio Moro, nos argumentos dele, estava comparando com Eduardo Cunha. Eduardo Cunha tem conta, tem que explicar a conta ilícita no exterior. Lula está mostrado, já investigaram, já viraram ele de ponta cabeça, até o colchão dele levantaram e não acharam conta no exterior. E esse dinheiro que estão falando da Previdência são de resultado de 70 e tantas palestras. Ele só não fez mais palestras porque não quis. Ele fez muitas palestras gratuitas para sindicatos, para organizações não governamentais. Isso ele fez questão de fazer. E aí está aí essa história da Previdência, que está muito claro que foi dinheiro legitimamente ganho, como qualquer ex-presidente, como Clinton, como Jimmy Carter, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, davam palestras remuneradas após sair do cargo. E o Lula fez a mesma coisa, porque, na verdade, ele foi um presidente que fez muita coisa diferente, inclusive tirou o Brasil do mapa da fome. Agora voltou, né? A ONU já avisou que voltou a questão da fome a ficar mais grave no Brasil novamente, com a saída, após a saída da Dilma. Então é isso que a gente queria dizer, que esses recursos são recursos legais, declarados, e não há por que fazer toda essa balbúrdia, toda essa confusão em cima desses recursos. E ele fez, de fato, uma previdência, aliás, o PGBL é um dos piores investimentos, acho que foi mal orientado. Quer dizer, com esse volume de recursos que tinha lá, se tivesse feito o VGBL seria melhor, ou qualquer outro investimento seria melhor que o PGBL, que é do Banco do Brasil, que foi feito até no Banco do Brasil. Então não tinha por que esconder, porque era dinheiro lícito. Então é isso que... Agora, outra coisa também que de ontem para hoje aconteceu, o Jornal Nacional mostrou com toda a pompa, governo federal fazendo o PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária para Servidor Público. Quer dizer, olha que situação chegamos. Quer dizer, então o governo Temer está dizendo que o culpado pela situação financeira do Brasil, em parte, é o servidor público. Então ele quer demitir 5 mil servidores. Tem muitos desses servidores, funcionários de bancos, de Correio, de IBAMA e de outros órgãos federais, se colocar a camisa amarela, acho que deve estar arrependido agora, viu, Tonelli? Saíram na rua, falando fora isso, fora aquilo, veja só a situação. Mas eu acho que é importante, não dá para o Brasil continuar dessa maneira, né? Eu acho que é fundamental todos lutarmos por diretas já. Eu acho que seria, porque o Rodrigo Maia é mais da mesma coisa, né? Então teria, na verdade, se tivesse uma grandeza, um gesto de Temer, coisa que ele não vai ter, seria renunciar e convocando direta já. Você acha que vai acontecer isso, Tonelli? Sonho de uma noite de verão. Ele está, pelo contrário, gastando bilhões de reais para garantir os votos, para ele não ser investigado pelo crime da mala lá do tal de Loures, né? Que ele indicou para receber 500 mil reais por semana do Joesley Batista. Olha a que situação nós chegamos. Mas vamos em frente, vamos à previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. São 13 horas e 23 minutos na Estância Turística de Avaré. Um abraço para a Eliana de Souza Gomes e para o Júnior Fiorini também, acessando a nossa página aí.
25 graus de momento aqui na Estância Turística de Avaré, e para o dia de hoje nós temos uma máxima de 28 e uma mínima de 11 graus, hein? Mínima de 11 graus. Um abraço aí para a Ilza também, que está nos acompanhando como sempre. Não vai chover hoje, a umidade relativa do ar entre 47% e 78%, o sol nasceu às 6h53 e vai se pôr às 17 horas e 51 minutos. E também nós temos a velocidade do vento 9 km horários. Essa é a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Vamos direto a Brasília com o primeiro bloco informativo. Nós vamos falar dessa operação da Polícia Federal chamada Glasnost, que abrange 51 cidades sobre pornografia infantil. Também a mineradora Samarco deverá voltar a operar, aquela tragédia horrorosa lá de Mariana. E também vamos falar um pouquinho mais sobre o PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária para o Servidor Público Federal. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. A Polícia Federal realiza hoje uma ação de combate à pedofilia de São Paulo. Nelson Lin tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Nelson. Bom dia, Dilson. A Polícia Federal realizou hoje de manhã a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A primeira fase da operação foi deflagrada em 2013, quando foram cumpridos 80 mandados de busca e apreensão e 30 prisões em flagrante. Dessa vez foram cumpridos 72 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de condução coercitiva em 51 cidades de 14 estados. A investigação monitorou um site russo utilizado como espécie de ponto de encontro de pedófilos no mundo todo e identificou centenas de usuários brasileiros e estrangeiros que compartilhavam pornografia infantil na internet, bem como de diversos abusadores sexuais e produtores de pornografia infantil. Uma coletiva começa daqui a pouco na sede da Polícia Federal do Paraná, onde mais informações sobre a operação serão fornecidas. Retorno com vocês, no estúdio. A mineradora Samarco vai voltar a operar em 2018. Para voltar a operar, precisa de 2 licenças ambientais junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e a aprovação do licenciamento operacional corretivo. A mineradora teve as operações suspensas desde novembro de 2015, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, na maior tragédia ambiental do país, que causou a morte de 19 pessoas. O Ministério do Planejamento está preparando uma proposta que define regras para um programa de desligamento voluntário de funcionários públicos federais. A medida inclui também a redução da jornada de trabalho com remuneração proporcional para servidores públicos do Poder Executivo Federal. Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Pequena interrupção, mas já voltamos. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 28 minutos. Animal desaparecido, prestação de serviços aqui na Cidadania FM. Está desaparecida desde ontem uma cadelinha adulta de cor caramelo com branco. Então ela tem a corzinha branca e também a cor caramelo. Desapareceu do bairro São Luís, imediações da Escola Benê de Andrade. O telefone para contato 997-770202. Repetindo, 997-770202. Também pode ligar aqui para a Rádio Cidadania FM. Um abraço aí para Olga Rigonati, que também acessou a nossa página aí. Muito obrigado pela preferência. Com tempo seco, Avaré registra diversos pontos de queimadas. É a matéria do jornal Avaré Urgente. Várias ocorrências queimadas vêm sendo registradas aqui em nosso município. Somente na segunda-feira, dia 24, foram registradas 3 focos de incêndio aqui em Avaré. Uma delas ocorreu às margens da rodovia João Melão, SP-255, pertinho do radar. Outro foco ocorreu no terreno próximo do Urigambini. Uma grande área localizada no bairro do Camargo foi tomada pelo fogo, que destruiu a vegetação. O terreno faz parte do Parque Terezinha de Freitas. Portanto, aí a preocupação e até a recomendação da parte do Corpo de Bombeiros,
que a negligência está entre as principais causas de incêndio nas florestas. Os pequenos cuidados no cotidiano podem ajudar a preservar esse bem tão necessário para a sobrevivência humana. Com a estiagem, a atenção deve ser redobrada. O Major Marcos de Paula Barreto alerta sobre os cuidados para evitar as queimadas. Muitos acidentes são causados pela imprudência humana. Às vezes, uma bituca de cigarro dá início ao incêndio, ou as pessoas vão fazer um acampamento e fazem uma fogueira, e são condutas que podem aí gerar esses distúrbios. Telefones úteis do Corpo de Bombeiros é o 193 para relatar a ocorrência de focos de incêndio e o 90 Polícia Militar para denunciar queimadas ilegais ou soltura de balões. Balões são bonitos, tudo, mas podem causar problemas muito sérios. Secretários municipais poderiam estar recebendo benefício vedado pela lei orgânica. É possível, essa é uma denúncia, inclusive, do jornal Comarca, dizendo que 5 secretários municipais estariam recebendo o chamado salário família, embora seja um valor não exatamente alto, mas causa transtornos aí. No portal da Transparência, o jornal Comarca pôde verificar que o benefício do salário família está sendo pago aos secretários Ronaldo Vilas Boas, Agricultura e Abastecimento, R$ 99,24 por mês, José Bijolado Araújo, da Comunicação, que é o Zena Araújo, R$ 49,62, o Diego Beraldo, agora secretário da Cultura, R$ 49,62, o Alexandre Nigro, que acumula o cargo de secretário de Obras e Habitação e Planejamento e também Transportes, R$ 49,62, e o Sérgio Galego Júnior, responsável pela pasta de serviços, R$ 49,62. É uma coisa que precisa ser esclarecida. E a Prefeitura diz que não há ilegalidade e afirma que o benefício seria garantido por lei, e inclusive cita o manual básico do Tribunal de Contas. Para a Prefeitura, o salário família seria um direito social garantido ao servidor, pago em razão do número de dependentes menores de 14 anos, considerados na forma da lei, sendo o caso de vínculo previdenciário junto ao regime próprio. O salário família é fixado por lei específica. Mesmo tendo o entendimento que o benefício pago é legal, a Prefeitura, por meio do Departamento de Recursos Humanos, Gestão do Pessoal, solicitou à Procuradoria Jurídica do município um posicionamento a respeito do episódio, para saber se pode ou se não pode. Se não puder, tem que cortar. Se for lícito, válido, mantém-se, né? Isso que deve ser feito, mas é importante que venha a público tais esclarecimentos. São 13h32. Processo judicial eletrônico chega à Justiça Federal de Avaré. É outra informação aí do Avaré Urgente. Mais informações, vamos abrir aqui o Jornal do Gunhê. Grupo Arteris, ou Arteris, deve ser Arteris, né? Ganhou aí a licitação da rodovia dos Calçados, hein? Com ágio de 438%, o Grupo Arteris foi vencedor do leilão de concessão das estradas paulistas, conhecidas como Rodovia dos Calçados, localizada desde lá de Itaporanga até Franca, no interior do estado. É a nossa SP-255 aqui, né? Essa estrada, isso aqui começa lá em Itaporanga e vai até Franca, passando por Avaré. O leilão ocorreu à tarde do dia 24, na antiga Bolsa de... a Bovespa, né? De Bolsa de Valores, né? E contou com a participação do governador Alckmin. A concessão prevê investimentos de 5 bilhões de reais. O critério da seleção foi uma maior oferta para a primeira parcela da outorga. Para a primeira parcela, a Arteris ofereceu mais de 1 bilhão e 200 milhões. A rodovia dos Calçados abrange trechos de 10 rodovias, SP-255, a SP-249, a 257, 281, 304, 318, 328, 345, 334 e 330. São, portanto, trechos de 10 rodovias. A malha, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, atravessa 35 municípios, desde as regiões de Bauru, Franca, Itapeva, Ribeirão Preto, Sorocaba e a região central do estado. A estrada tem 720 quilômetros e cruza praticamente todo o estado paulista de sul a norte. Da região da divisa do Paraná
até de Minas Gerais, na verdade, de sudeste a nordeste. O projeto contempla 5 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos de concessão, sendo 2,1 bilhões a serem efetivados já nos primeiros 8 anos. Do total, 1 bilhão é destinado a obras principais de ampliação da malha rodoviária, sendo 2,4 bilhões referentes à restauração e conservação, além de implantação de equipamentos e sistemas, bem como outras melhorias nas pistas. O governador de São Paulo comemorou o resultado. No primeiro leilão, houve um ágio de 131% na rodovia do Centro-Oeste e agora na rodovia dos Calçados, 438% de ágio. Isso prova o investimento, a confiança em São Paulo e no Brasil, palavras aí do governador. Ele bateu o martelo lá. Segundo o governador, as concessões das rodovias, junto com as concessões de 5 aeroportos do estado, vão gerar 17 bilhões de investimentos no estado de São Paulo. Outros 17 bilhões serão investidos em áreas como metrô, monotrilho, trem intercidades, parques estaduais até o final do ano. Para o secretário de governo, Saulo de Castro, o ágio obtido com leilão foi resultado de bons estudos e competição. Segundo ele, os recursos obtidos com leilão irão para a construção do Rodoanel Norte. E aí a matéria é bastante extensa e continua que há outras etapas do programa de concessões rodoviárias do governo paulista. A gente percebe que foi tudo concedido, né? Vai ser pedágio para todo lado, viu, Toné? Pode se preparar, só aqui na nossa região vai ter mais 3 pedágios, que é da maneira como serão, por 30 anos de concessão, ressarcidos, esse grupo será ressarcido pelo grande investimento que acontece com essas ampliações, duplicações, terceiras faixas, etc. Né? Mas vamos ver como vai ser aí toda o desenvolver dessa obra, que é uma obra realmente enorme, que são 720 quilômetros de rodovia, e o governo alega que não tem recursos próprios, então está fazendo essa concessão, mas acaba saindo em grande parte do bolso de todos nós, que vamos circular, certamente com mais segurança, mas vamos circular por essas rodovias devidamente pedagiadas. Vamos ver como é que vai ser a política de pedágio dessas cidades, aliás, desses trechos, né? Aliás, a Avaré saiu na frente justamente porque o nosso trecho era pedagiado, porque os recursos que estão aplicados aqui não só do governo do Estado, do Tesouro do Estado, na verdade, são da própria concessionária, que vai ter um prazo estendido de exploração do pedágio desse trecho. E assim que vai acontecer os demais trechos também. Obrigado a Ana Sampaio, que também está acompanhando o nosso Face aí. Mais uma vez, animal desaparecido. Desapareceu desde ontem uma cadelinha de cor caramelo e branca, também a cor. Desapareceu no bairro São Luís, pertinho ali da escola Benê de Andrade. Informações 99777-0202. José Antônio Cabilo de Godoy também acessando a nossa página. Muito obrigado aí pela preferência. Vamos voltar a Brasília com mais informações. Ministério Público no pé do Ricardo Teixeira e do Del Nero, que são dirigentes da CBF. Aprontaram, tem que ser punidos, né? Vamos lá. Da CBF, Marco Paulo Del Nero e Ricardo Teixeira, respectivamente, estão às voltas com o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal, que iniciaram a ação contra eles nesta segunda-feira. No caso de Del Nero, ele é alvo de uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro para afastá-lo do cargo com seus vice-presidentes e diretores, por desrespeitarem a legislação com a realização de uma Assembleia Deliberativa para a reforma estatutária, sem respeitar a convocação obrigatória dos representantes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na ação, a promotoria pede ao Judiciário a nomeação de um interventor para administrar a CBF até a decisão final do processo. O Ministério Público Fluminense pede também a nulidade da reforma estatutária aprovada em 23 de março, sem a participação dos clubes, mas apenas com a das federações, que passaram a ter maior peso do que os clubes nas votações para eleger os dirigentes da entidade. Quanto a Ricardo Teixeira,
a Procuradoria-Geral da República pediu às autoridades da Espanha a transferência para o Brasil do processo aberto contra ele, que teve mandado de prisão expedido naquele país. Teixeira não pode ser extraditado para a Espanha, por ser brasileiro nato, mas os procuradores estudam como viabilizar a investigação no Brasil. O ex-presidente da CBF é acusado de ocultar valores recebidos ilegalmente com a venda de direitos de transmissão de jogos da seleção brasileira. Pelo Campeonato Brasileiro, a 16ª rodada da Série A foi encerrada nesta segunda-feira com o empate de 1-1 entre São Paulo e Grêmio no Morumbi. Com o resultado, o Grêmio permanece na vice-liderança com 32 pontos, 8 atrás do Corinthians, que tem 40. São Paulo está na zona de rebaixamento em 18º lugar, com 16 pontos ganhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Vogel. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. São exatamente 13 horas e 41 minutos. CNT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, 263, o telefone 24 horas, 997-61-1501, o fixo é o 3732-1779. O DI Ressonância Magnética, equipe especializada, tanto técnica quanto médica, fica ali pertinho da Santa Casa, na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E também o Miranda Táxi, que agenda antecipadamente sua viagem, com 24 horas de antecedência, pelo 997-299608. Também tem o WhatsApp nesse número. Você viaja com todo conforto e segurança, preço justo, com o Miranda Táxi. Você chega lá com certeza. Daniel Barreto acessando nossa página. Obrigado também aos amigos que estão aí acessando o nosso Facebook. Segundo o Jornal do Goiê, pais pedem volta das aulas de informática. Muita gente reclamando aí, desde que o atual prefeito, Jô Silvestre, retirou do projeto das aulas de informática a empresa Sem Fronteiras. Pais estão reclamando, segundo o jornal, que a licitação já teria sido efetuada no dia 8 de junho e que houve uma empresa vencedora. E, no entanto, até o momento as aulas não voltaram e, obviamente, é impossível imaginar hoje o ensino sem aula de informática. Porque a informática é o presente e é o futuro, né, Titonera? Não tem jeito, né? Tem que ser, toda a criançada está habilitada aí para poder, enfim, saber mexer direitinho com a informática. São notícias aqui da cidade. SP255 registra mais um caso com morte em Avaré, o caso ali do rapaz que estava numa moto que acabou falecendo, né? Bateu na traseira de um veículo, de um caminhão, né? Contribuintes continuam pagando taxa de combate a incêndios, que foi suspensa, né? Mas quem paga o IPTU já continua pagando essa taxa. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal recentemente. São notícias aí do jornal A Bigorna também para vocês. São 13 horas e 43 minutos, um pouquinho das notícias nacionais. O Jornal do Estado de São Paulo diz que o adiamento de reforma da Previdência custará ao menos 18 bilhões de reais. O Estadão está numa linha de defesa do Temer que é impressionante, né, Antonelli? Deixariam de ser economizados pelo INSS 4,8 bi de reais em 2018 e 13,8 bilhões em 2019. E o PDV, hein, que é o Programa de Demissão Voluntária, que foi lançado ontem pelo governo, o Programa de Demissão Voluntária para servidores do Executivo. A expectativa é que ao menos 5 mil participem do programa, o que representaria uma economia de 1 bilhão de reais. Será oferecido 1,25 salário por ano de trabalho a quem aderir. A medida ainda prevê redução de jornada
e licenças sem remuneração. O último PDV foi feito na época de Fernando Henrique Cardoso, presidente. Aliás, vai aumentar o contingente de desempregado, né? O pessoal sai e vai trabalhar onde, né? Vamos ver se vai ter adesão ao PDV do governo Temer. Tem aqui uma foto de tornozeleiras, né? Na primeira foto, uma foto grande. Tá aí, ó, a tal de tornozeleira. Procura é alta e falta dinheiro. Com a crise econômica, estados atrasam o pagamento das empresas que monitoram presos com tornozeleiras eletrônicas. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por esse equipamento. O mercado deve dobrar de tamanho em 2017. Os estados atualmente têm licitações abertas para a inclusão de 40 mil monitorados. A fábrica da Spacecom, em Manaus, uma das 3 instaladas no país, pode produzir até 50 mil unidades por ano. Viu, Titonelli? Vou comprar uma tornozeleira para dar de presente. Quando é que é seu aniversário? Quando você falar que é seu aniversário, eu dou de presente uma tornozeleira para você. Janot avalia unificar 2 denúncias contra Temer. O procurador-geral Rodrigo Janot, que está de saída, né, em setembro, se não me engano, ele sai, avalia juntar os crimes de obstrução de justiça e organização criminosa em uma única denúncia contra o presidente Michel Temer, que deve ser apresentada antes de setembro, exatamente quando Janot deixa o cargo para a sua substituta. A nova estratégia serviria para reforçar as acusações contra o presidente. A primeira denúncia contra Temer, por corrupção passiva, foi apresentada em 26 de junho. E Rodrigo Janot ainda deve oferecer outras 4 denúncias contra o Partido Progressista, contra o PMDB e mais uma contra o Partido dos Trabalhadores também. Volkswagen colaborou com a ditadura. A Volkswagen entregou nomes de diversos funcionários para o regime militar no Brasil e os seguranças da fábrica agiam como espiões. Olha aí a revelação, hein? A constatação do historiador Christopher Copper, contratado pela própria empresa para estudar a atuação da Volkswagen na época da ditadura. Ela entregava nome de diversos funcionários para os ditadores de plantão aí, e os seguranças da fábrica agiam como espiões. Veja bem. Igreja é acusada de escravizar fiéis brasileiros. Nós falamos de passagem a respeito aí desse assunto. Esses fiéis acusam a igreja Word of Faith Fellowship. Que nome bonito, hein? A igreja Palavra dos Companheiros de Fé. Mais ou menos isso em versão literal aí. Os ex-fiéis acusam essa igreja de levar brasileiros para trabalhar como escravos nos Estados Unidos. Eles chegavam a receber castigos físicos. O governo brasileiro diz que não recebeu pedidos de ajuda dessas vítimas. E os dirigíveis, os balões, né, dirigíveis parecidos com Zeppelin, voarão no país levando cargas como pás eólicas e torres de energia. Está aí, estão voltando os dirigíveis. E a justiça abre ação também contra o Bank of Boston. A justiça abriu ação penal contra 11 acusados de envolvimento em esquema de pagamento de propina para livrar o Bank Boston das atuações do fisco que chegam a 509 milhões de reais. A Receita multou os citados em 60 milhões de reais. O Bank of America, antigo dono do Bank Boston, pagou 20 milhões de reais. E o artigo da Eliane Cantanhede está dizendo aí que o Congresso prepara surpresas contra a Lava Jato e a favor dos parlamentares. E outra notícia aqui da coluna do Estadão: Operação Zelotes prepara a denúncia contra integrantes do grupo Gerdau por envolvimento em suposto esquema do CARF. São notícias aí que nós temos dos jornais impressos. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Os amigos que estão acessando a nossa página, o Marcelo Nassif acessou também, e também o Robson Melim também acessando aí a página nossa pessoal, e vou compartilhar também com
Eu vou compartilhar também com a página da rádio, né? Marcelo Nassif está dizendo aí que o juiz de Brasília suspendeu o tarifaço dos combustíveis. Eu já vi no site UOL, viu, Marcelo? Vou detalhar daqui a pouquinho, ainda nos 60 minutos. O Hélio Pereira acessou a nossa página também, né? Além da Maria Lúcia Cabral Vicentini, o Mauro Gonçalves Pérez, Fran Márcio, Wilson Barcelos, Robson Merlim, Hélio Pereira, a Mari Escura, Ilza Antônio Brasil, Marcelo Nassif, Edgar Blattler, direto lá da Suíça, da cidade de Weinfeld. São os amigos que acessaram a nossa página. Deixa eu compartilhar aqui com a página da Rádio Cidadania. Enquanto isso, vamos direto a Brasília, falando de FIES, falando de Selic, falando do novo ministro da Cultura. E vamos em frente, vamos lá. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O presidente Michel Temer dá posse hoje ao novo ministro da Cultura. Os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Soares. Bom dia, Dani. Bom dia, Zé Carlos. O novo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, será empossado hoje pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O novo titular da pasta era o diretor da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Segundo nota do Palácio do Planalto, que divulgou o nome de Sérgio Sá Leitão, ele tem ampla e reconhecida experiência na área cultural. Ocupou o cargo de chefe de gabinete do Ministério da Cultura durante a gestão do ex-ministro Gilberto Gil e foi secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Sérgio Sá Leitão vai assumir no lugar do ministro interino da pasta, João Batista de Andrade, que já tinha entregado carta de demissão a Temer. Andrade assumiu após a demissão de Roberto Freire, do PPS, que deixou o governo depois das delações de executivos da JBS que envolviam o nome de Michel Temer. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. As inscrições do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano começam hoje. Serão oferecidas 75 mil novas vagas aos estudantes que procuram um financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas. O prazo para as inscrições vai até sexta-feira. As instituições e os cursos ofertados podem ser consultados na página eletrônica do FIES Seleção. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa hoje em Brasília a 5ª reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. Instituições financeiras esperam que a Selic seja reduzida em 1 ponto percentual, caindo para 9,25% ao ano. Para o mercado financeiro, a Selic continuará a ser reduzida em 2017, encerrando o período em 8% ao ano. A Receita Federal está refazendo os cálculos do aumento do PIS e da COFINS sobre o etanol para verificar se ele está em conformidade com o que estabelece a lei. A informação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. De acordo com a Receita Federal, as alíquotas para a contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não devem ser superiores a 9,25% do preço médio de venda no varejo do etanol. As autoridades muçulmanas em Jerusalém pediram hoje aos seus fiéis que mantivessem o boicote na esplanada das mesquitas, apesar da decisão de Israel de retirar os detectores de metais instalados na entrada do local. O governo de Israel anunciou que vai utilizar tecnologias avançadas para garantir a segurança no local, que é considerado sagrado pelo Islã. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 53 minutos, aí confirmando, dá uma olhadinha no site UOL, o juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, suspendeu nesta terça-feira, hoje, portanto, o aumento de tributos sobre combustíveis anunciado pelo governo Temer na semana passada. A decisão vale para todo o país. A AGU, a Advocacia Geral da União, diz que vai recorrer. Em decisão liminar, portanto provisória, o juiz suspendeu os efeitos do decreto que determinou o aumento do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol. Ele se baseou, entre outras ilegalidades, o não cumprimento da noventena, viu, Tritonelli? Tem que ter noventena, sabe o que é isso? Tem que ter um prazo de 90 dias entre a edição da norma e a sua entrada em vigor, não pode ser imediata. Então, eu acho que não derruba não essa liminar, hein?
tem que ter a tal de noventena aí, portanto 90 dias entre a edição de uma nova desse tipo e a efetiva aplicação dessa norma. Portanto, essa é uma notícia de agora, o juiz Borelli é que tomou essa decisão. Operação contra a pedofilia prende pais e professores. 30 pessoas foram detidas acusadas de crimes sexuais contra menores. Essa operação ocorreu aí em 14 estados brasileiros. Vamos dar uma olhadinha se tem alguma cidade por perto aqui, né, Titonelli? Vamos dar uma olhadinha lá. A Polícia Federal prendeu 27 pessoas em flagrante nessa operação chamada Glasnost. No Paraná foram presas quase 4 pessoas, uma em flagrante em Curitiba e 13 em Maringá. Também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Segundo o delegado Flávio Augusto Palma, entre os detidos estão pais que abusavam das próprias filhas, professores, médicos, inclusive, um homem de 80 anos e funcionários de altos cargos em órgãos públicos, entre outros. Não existe perfil de abusador e ocorreu uma situação inusitada. Uma mulher foi presa por abuso sexual de crianças. Toda a família praticava atos sexuais entre todos. Olha que maluquice, hein? Os familiares e conhecidos foram presos em 2 desdobramentos dessa operação, que já teve uma fase anterior aí, envolve inclusive questões internacionais, né? Foram identificados abusadores americanos, franceses e russos. Que coisa maluca, hein, Titonelli? Então tá aí, até está dizendo aqui, só pegando mais uma parte. Em Vila Velha foi identificado um pai que abusava da filha, produziu imagens e compartilhou em site. Ele foi identificado e preso. Em Jundiaí, uma pessoa passava na rua fotografando criança, chegou a cometer crimes, também preso. Em Praia Grande, foi preso o pai que abusou da filha até os 8 anos de idade, na casa da avó da menina. Ele compartilhava as imagens nas redes e afirmou que parou por medo da criança contar para as amigas. Em Bauru, aqui perto da gente, um porteiro tirava fotos das crianças do condomínio e tentava aliciar essas crianças. Ele é suspeito de abuso. Então é uma operação aí bastante grande contra a pornografia infantil e contra a pedofilia. É muito triste isso, hein? Temer, também é triste isso que eu vou falar agora. Temer vai ligar para 80 deputados indecisos. Presidente tenta convencer os congressistas a votar contra o pedido de Janot, que é para investigá-lo. Se ele não tem nada a temer, né, Temer? Você pode autorizar a investigação, deixa investigar. Por que está tão preocupado assim? Pior que rola dinheiro, rola emendas, e o Brasil cada vez mais indo para o buraco. Janot pode unir crimes em segunda denúncia, nós já comentamos isso. Temer dá posse a ministro e diz que se é preciso ajudar o Carnaval do Rio de Janeiro. Filho de João Gilberto critica ex do pai e quer levá-lo para os Estados Unidos. É uma dívida milionária e briga familiar. João Gilberto está com 80 e tantos anos. Na verdade, o criador da Bossa Nova, junto com Tom Jobim, né? O pessoal diz aí que se não houvesse o João Gilberto, talvez não tivesse a Bossa Nova, porque a música de Tom Jobim seria uma excelente música, mas o toque da Bossa Nova se deveu aí ao João Gilberto. Medida provisória devolve a cofres públicos 600 milhões pagos a falecidos. Governo federal tentando reduzir despesas. Grupo ligado ao Partido Progressista firma 28,6 milhões em contratos. Entidades têm dirigentes do partido. Sigla nega influência. A maioria dos 26 julgados no mensalão leva a vida discreta fora da cadeia. Jornalista da Globo morre durante férias em Portugal. Vamos ver o nome do jornalista aqui. Ele estava em férias em Portugal e veio a falecer. Ele é âncora do MGTV, a TV Globo lá de Minas Gerais. É o Arthur Almeida, faleceu aos 57 anos de idade. Estava em férias em Portugal e acabou falecendo. Temos ainda algumas notícias mais. Dia 25 de junho, abraço para o Gilberto Soares, que acabou de entrar na nossa página. 25 de julho é o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Vamos mostrar isso na sequência.
E vamos encerrar o programa de hoje com os preços diferenciados de gasolina, trocando em miúdos, tentando explicar para a gente aí. Um abraço especial aí para o Pedro e para o Eliezer, que são lá da padaria Esquina do Pão, aqui na esquina da Rua São Paulo com a Mato Grosso. Um abraço para o Pedro e Eliezer, que adoram ouvir aí a programação da Cidadania FM. Boa tarde a todos, fiquem com as nossas matérias, amanhã tem mais 60 minutos aqui na Cidadania. Até lá. O dia 25 de julho celebra o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. A data foi criada em 25 de julho de 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em São Domingos, República Dominicana, como marco internacional da luta e da resistência da mulher negra. Cerca de 200 milhões de pessoas que se identificam como afrodescendentes vivem na América Latina e no Caribe e são os mais afetados pela pobreza, marginalização e pelo racismo, que atingem ainda mais as mulheres negras. No Brasil, a data também é nacional. Foi instituída por uma lei de 2014, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi uma importante líder quilombola que viveu durante o século XVIII. Os quilombos eram formados por aldeias de escravos que fugiam das fazendas. Ela era casada com José Piolho, que chefiava o quilombo do Piolho, ou Quariterê, dos arredores de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Quando o marido morreu, ela assumiu o comando da comunidade, revelando-se uma líder. A Rainha Teresa comandou a estrutura política, econômica e administrativa do quilombo, mantendo um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou resgatadas das vilas próximas. Os objetos de ferro utilizados contra a comunidade negra eram transformados em instrumentos de trabalho, pois eles sabiam usar a forja. O quilombo do Quariterê tinha um parlamento e um conselheiro para a rainha. Também desenvolvia agricultura de algodão e possuía teares onde se fabricavam tecidos que eram comercializados na vila, como também os alimentos excedentes. Com a falta de mão de obra e fugas de escravos cada vez mais frequentes, os proprietários das minas, apoiados pelo governador, criaram uma missão para capturar os fugitivos. As comunidades foram destruídas, muitos negros foram mortos, torturados e aprisionados. Teresa de Benguela foi presa numa emboscada e morreu por inanição alguns dias depois da captura. História hoje. Um abraço aí para a dona Elza Calcer e toda a família aí em Salvador, acompanhando aí o nosso trabalho. Obrigado, dona Elza. Um abraço a todos e a todos o pessoal do Face. Amanhã temos mais 60 minutos aqui no 104.9 com imagens direto do nosso estúdio. Um abraço a todos e a todas.